Quando eu falo em crescimento profissional, muitas vezes os colegas pensam só na parte técnica, né? Crescimento profissional é sempre estar se especializando, estar se atualizando, o que é muito importante. Mas o crescimento profissional também tem que vir seguido de crescimento financeiro, né? De retorno financeiro. E para isso só vai acontecer se o profissional conseguir ser valorizado. Então, se você é lembrado, o paciente pensou em dentista, lembrou de você, é porque você começa a ser uma referência. Se ele liga aqui e só quer você e fala para recepcionista, a gente tem 10 dentistas, não, mas eu quero com a doutora fulana, é só com ela que eu quero, porque eu sei que ela é boa, porque me indicaram para ela, porque eu vi um vídeo dela no Facebook, seja lá onde for. Então, a valorização profissional vem do paciente. Então, eu vejo muitos colegas falando que a odontologia não é valorizada, que as pessoas não valorizam, o paciente não valoriza. Mas será que é culpa dele? O dentista valorizado é porque ele se fez ser valorizado. É simples assim. Mas como fazer isso? Na maioria das vezes, o colega não sabe como chegar nisso. E eu vou falar aqui os 5 passos para você ser um dentista referência. A valorização financeira é uma consequência disso. É uma consequência natural. Quando a gente trabalha, a gente faz as coisas pensando só no lado financeiro, a coisa não acontece tão naturalmente. Quando você pensa em realmente atender aquela pessoa, resolver o problema dela, e aí você consegue ser valorizado, a consequência natural é o crescimento financeiro também. Primeiro passo é a clareza. Ter clareza do que você quer para a sua vida é fundamental. É o primeiro passo. O que você quer profissionalmente? Onde você quer chegar? Se você está fazendo uma especialização numa determinada área, onde é que você quer chegar com isso? Qual é o seu objetivo profissional? Isso na vida também, né? Ter clareza de onde você quer chegar. O que eu quero é ter o meu próprio consultório. O que eu quero é faturar tantos reais por mês. Hoje você está aqui no ar. Se você não souber para onde você quer ir, você não vai. Então, você precisa definir. É fácil isso, Carla, definir onde eu quero chegar? Não é, claro que não. Mas é preciso parar um tempo para pensar sobre isso. Se você sabe onde você quer chegar, você tem uma chance maior de chegar rápido. Se você não souber muito aqui como chegar, enfim, ou você pode fazer um caminho assim, todo tortinho, ó. Pode chegar? Pode. Mas você vai demorar mais, vai errar mais. Como que é que a gente define uma meta? Tem uma técnica que é a SMART, para se definir uma meta. A meta tem que ser específica. Então é o quê? Faturamento específica, número de pacientes, tem que ser uma meta específica. O que eu quero? Eu quero tanto de faturamento, eu quero atender tantos pacientes particulares por mês, por semana ou a cada 6 meses. Tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser atingível. Ou seja, não pode ser uma coisa muito louca. Não, hoje eu ganho 5, eu quero ganhar 30. No mês que vem, daqui 2 meses. Não, peraí, tem que ser atingível, senão chegando no meio do caminho você vê que não tá chegando nem sombra daqui, você desiste. Tem que ser relevante. O que é uma meta relevante? Tem que ser alguma coisa que faça diferença na sua vida. Se não for relevante, se não for realmente importante, você não vai gastar muita energia para fazer isso aqui. Então, por que eu quero essa meta? Por que eu quero esse faturamento? É por causa da escola do meu filho que eu quero pagar? É porque eu quero viajar, fazer uma viagem no fim do ano? É porque, enfim, é porque eu quero ser independente financeiramente, não quero que meus pais me ajudem mais, não quero depender do marido. Por que você está definindo essa meta? Então, tem que ser relevante. E tem que ser num espaço de tempo. Então você tem que definir um prazo para isso. Então eu quero aumentar o meu faturamento específico para tantos mil por mês, ou o mês já está aqui, ou enfim, daqui 6 meses eu quero ganhar tanto. Isso tem que ser possível.
Tem que ser desafiador, mas possível. Mas tem que ser desafiador. Então tem que ser uma coisa que você vai ter que batalhar para conseguir. Você vai ter que gastar energia. Relevante, importante para você. E num espaço de tempo. Porque também se a gente não define tempo, fala assim, não, minha meta é aumentar o meu faturamento. Quero ganhar mais, é isso que eu quero. Mas mais quanto? Mais em quanto tempo? Aí acaba não sendo uma meta. Eu acho isso fundamental. Na vida é assim também. Se a gente não define um prazo, a coisa vai rolando. Isso, eu estou falando da parte profissional, mas isso vale para a vida também. Uma dica interessante é você dividir qual é a sua meta, você compartilhar isso com alguém. E você compartilha, você fala isso para alguém, é como se você se comprometesse com aquele resultado. Então aqui em relação à meta, é importante a gente ter clareza de qual problema a gente resolve do paciente. O que a gente resolve? O paciente vem na clínica, até onde a gente vai? O que a gente resolve e o que não resolve? Quem está na área de ortodontia, por exemplo, que problema ortodôntico resolve? É difícil resolver todos os problemas do paciente. Mas é importante ter a clareza do que eu resolvo e o que é que eu preciso resolver mais. Será que eu preciso saber mais alguma coisa? Me atualizar? Na odontopediatria também. A criança vem, será que eu faço um atendimento como um todo e atendo todas as necessidades daquela criança? Porque é o que se espera de um odontopediatra. Será que o que eu estou fazendo hoje resolve os problemas do paciente? Ou eu tenho muitas dúvidas, ou eu estou encaminhando muito? E aí pensar o que é que tem que fazer para melhorar isso. O segundo passo é a obsessão. A gente está sempre atrás de curso. A gente quer fazer uma especialização, quer fazer um aperfeiçoamento. Quantos cursos aqui, quem já não está fazendo, quantos já fez? Isso é muito importante porque traz a qualidade do tratamento. É claro que a parte técnica é fundamental. Então o paciente veio, procurou um dentista X porque viu lá nas redes sociais, viu um vídeo dela. E aí veio. Aí ela é ótima, trata muito bem, a equipe toda treinada. Se chega lá, faz uma restauração e cai, ou chega lá não consegue fazer um procedimento, aí o paciente sai insatisfeito. A parte técnica é fundamental. Então a clínica investe para captar esse paciente. Ele vem, agenda, tudo certo, corre tudo bonitinho na recepção, espera. Se lá dentro não tem o resultado técnico bom, resultado odontológico, acabou. Ele vai sair insatisfeito. Se depois ele teve dor naquele dente também não foi legal, e aí vem a parte da insatisfação. Então eu ouvi um tempo atrás uma palestra de um vendedor, tem nada a ver com odontologia, e a gente aprende muito com outras pessoas aí de outras áreas, a equação da satisfação, tá? Então vou colocar aqui para vocês. A equação da satisfação. A satisfação é igual ao resultado dividido pela expectativa. Então, o paciente que sai daqui satisfeito, se ele sai daqui satisfeito, ok, tudo bem, tá bom, ficou bom o tratamento, porque ele teve um resultado ali do dentista, de toda a estrutura da clínica, um resultado, vamos colocar aí, 1, e a expectativa dele era 1. Então ele tinha uma expectativa aqui, sei lá, fraturou um dente, veio aqui, tal, tudo bem, o dentista foi lá, restaurou aquele dente, refez, tudo ok, 1 e 1. Então a satisfação dele, tá tudo bem, boa, normal. Já o paciente que tem uma satisfação, sai daqui super satisfeito, quando ele olha para o espelho e dá um sorriso, é porque, lembrem-se da equação da satisfação, você conseguiu isso aqui, porque você conseguiu gerar um resultado, vamos colocar aqui 10, sendo que a expectativa dele muitas vezes era 2, tinha uma expectativa, mas você conseguiu superar muito essa expectativa. Agora, quando a coisa não funciona e o paciente sai insatisfeito, satisfação baixa aqui, insatisfeito, é porque ele devia ter uma expectativa aqui 10
E o resultado foi 1. Se você fala que você vai dar aquele resultado, ah não, eu vou ter, por exemplo, na ortodontia, né? A pessoa tem perda de dentes, tem um caso muito complicado, dentes de cores diferentes, a expectativa dela, ela acha que em 1 ano, 2 anos vai estar tudo resolvido, vai estar com um sorriso perfeito. E na verdade isso não vai ser possível, não nesse tempo, não da forma que ela esperava. E você promete isso, o problema é isso, ela manter essa expectativa durante o tratamento, chega no final e não tem. Quando o paciente pergunta isso, mas isso vai ficar assim mesmo? Vocês lembrem da equação. É porque não, ela esperava mais do tratamento. Então aqui a gente precisa tomar muito cuidado com a expectativa que a gente gera no paciente. Se ele tem uma expectativa, por exemplo, na prótese, de ter o dente na boca em 20 dias, e se isso foi falado para ele que seria possível, então ele está com isso na cabeça, é 20 dias. Se atrasa e demora 30, já caiu aqui, ó. O resultado técnico é com vocês. Não adianta eu ter a auxiliar mais treinada do mundo, a recepcionista melhor, que sabe tudo, dá todas as informações. Esse resultado aqui é com vocês. E por isso, a obsessão tem que ser realmente pelo melhor resultado. Mas, Carla, eu tenho que ficar fazendo curso? Não. É o melhor resultado que você consegue fazer hoje. E sempre você pensar, como é que eu posso melhorar? Você começa a crescer. Você começa a ter mais indicações, mais pacientes particulares. Você naturalmente vai aumentar o seu faturamento. Então, quando existe algum problema, eu sei que nada é 100% com ninguém, nem comigo. Quando eu falo com vocês, eu me incluo, porque eu também estou lá dentro. Também existe a insatisfação também com alguns pacientes meus, eu não vou dizer que não, porque nada é 100%, mas a preocupação com isso tem que ser constante com todos os pacientes. E se saiu insatisfeito e você percebeu, o que a gente tem que fazer, o que vai fazer para a gente tentar recuperar esse paciente, tentar recuperar a confiança dele e mantê-lo como nosso paciente, mantê-lo fiel aqui. Uma coisa importante, não se compare com ninguém, tá? Mas o fulano, puxa, eu vejo que o fulano ganha mais que eu. Faça o seu caminho, defina as suas metas, as ações que você tem que tomar. Então o terceiro passo é o cliente no centro. O cliente precisa estar satisfeito, ele precisa estar feliz, ele precisa entrar aqui, achar que o ambiente é para ele. Ele precisa sair daqui, querer recomendar para as pessoas, ter a certeza de que se ele precisar voltar, é aqui que ele vai voltar. Por quê? O cliente tem que estar no centro. Eu quero que ele venha e que ele ame o lugar. E o lugar é feito de pessoas. Então, por isso é tão importante a gente sempre estar conversando, sempre estar em treinamento. Todas as decisões que a gente toma aqui, a gente pensa sempre no paciente. O paciente é aquele que recebe o tratamento. Então, se o paciente vem aqui, a pessoa vem aqui e ela vai ser atendida, ela é paciente. Mas se ela paga pelo tratamento, ela também é a cliente. Na pediatria, o paciente não é o cliente. Na pediatria, na ortopedia. Então, quando é o filho e alguém paga pelo tratamento, mas o filho que é atendido, o filho é o paciente. Mas quem é o cliente? Quem que toma a decisão? Então, é preciso entender quem é o seu cliente e colocar ele no centro de todas as suas decisões. Aquele momento que abriu a porta é o primeiro contato seu com ele e dele com você. Você abriu a porta do consultório, dependendo do jaleco que você está usando, da roupa que você está por baixo, como que está ali na cabeça, a touquinha, uma maquiagem ou não, dependendo de como você se apresenta, ela já vai ter uma impressão de vocês. Então, precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, como é que eu estou me vestindo? Será que eu tenho que me vestir? Primeiro, falar do jaleco. Será que o jaleco tem que estar sempre limpo e passadinho? É claro que sim, Porque vocês são os dentistas. Vocês, para o paciente, são os profissionais. Isso mesmo. Então, se a gente tem uma preocupação com a equipe, com o uniforme,
Vocês lá dentro também precisam ter essa preocupação. O jaleco tem que estar passado, tem que estar limpinho. A roupa por baixo, que roupa eu estou colocando por baixo? Porque a gente vê o jaleco vem até aqui. E daqui para baixo, o que aparece? Né? Então eu estou vindo, por exemplo, na pediatria, um jaleco todo colorido, todo de ursinho, aquela coisa, né, fantástica, alegre. Aí a dentista vem, será que o melhor é vir com uma calça neutra? Ou será que vem com uma calça de flor? Tá combinando? Tem que combinar, tem que ter um senso estético. A primeira impressão tem que ser uma impressão de profissionalismo. Senão aí o paciente chega lá dentro e você oferece lá um tratamento que vai ficar 10 mil reais. Qual foi a primeira impressão dele com você, que é o profissional, que vai fazer o tratamento inteiro? Pensando dentro do consultório, como é que eu devo agir lá dentro, pensando no cliente? Se acontece qualquer conversa a respeito de pacientes e tudo mais, precisa tomar cuidado para pensar se o paciente, se o cliente está ouvindo, se o cliente na sala do lado, que está sendo atendido na sala do lado, está ouvindo aquela conversa. Se o cliente na recepção pode estar ouvindo aquela conversa. Muitas vezes a gente tem que falar sobre problemas com algum tratamento e tal, com a funcionária, com o auxiliar ali. Tá? Então, cuidado, porque quem está do lado, né, tem a dentista ali do lado atendendo alguém. Então, cuidado com o que é falado ali. Porque às vezes aquela paciente que está ali, a dentista vai indicar para quem está aqui. Só que ela já está escutando alguma coisa que não soou legal aqui do dentista dessa sala aqui, e ela não vai querer passar com esse dentista. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala dentro do consultório, porque todo mundo escuta. O paciente atrasou, eu vou atender ou não? É claro que a empresa quer que esse paciente seja atendido. Isso é claro, porque é uma empresa com fins lucrativos. E o cliente chegou aqui. Então, dispensar esse cliente é péssimo. Isso a gente faz em último caso. Faz quando realmente não vai dar tempo de atender. Dependendo do tamanho do atraso, dependendo do que tem para fazer, então depende do caso. E ele sabe que se der tempo vai ser atendido, se não der não vai, né? Se for comunicado isso para ele. Mas se o dentista não tem essa boa vontade de atender e já fala lá dentro do consultório que não vai atender, atrasou, não vou atender. Mas que não viu o caso, que nem pensa na possibilidade, fala isso, muitas vezes, gente, tem acontecido, o paciente na recepção escutar. Ele escutou isso de uma forma que ele não volta mais. Fala assim, não, marca outro dia. Ele não vai marcar outro dia. A gente perde o paciente, ele sai ainda falando mal. É muito diferente você chamar, você ter essa atenção, perguntar até por que atrasou, tem atrasos e atrasos, a gente sabe disso, né? E pedir para não se atrasar, porque senão você não consegue fazer com qualidade o seu atendimento. Às vezes é uma atenção que o dentista dá que ele não atrasa mais, mas depende do caso, tá? E eu sei porque eu também tô lá, eu também tenho meus pacientes que vêm, que juram que vão vir e que faltam. Tem casos e casos, como eu falei, nada é 100%, tá? Nada do que eu tô falando aqui tem jeito de acontecer 100%, a satisfação de 100% dos pacientes. Não existe isso, não existe, porque são pessoas. Eu estou falando de ser referência. Quando a gente quer ser referência, a gente se preocupa com cada paciente, cada um. Tem uns que vão sair, né? Tem uns que não dá certo mesmo. Você já fez de tudo e a coisa não funcionou. Então, quando a gente fala no mercado da odontologia, como é que está o mercado e tal? O mercado é formado por pessoas, são pessoas. Eles querem ver vocês, eles querem ser atendidos por vocês, eles querem se relacionar com pessoas. Tá? Uma outra coisa importante, ter atenção na consulta, fazer as perguntas certas para o paciente, né? Então, você quer ser valorizado, você se dê o valor numa consulta. Então, valorize aquela consulta, isso que eu quero dizer. Valorize aquilo. O que a maioria dos dentistas faz? Entra, o dentista chama, tá? Nem conversa direito, qual que é o seu problema, tal. Olhou a boca, ó, tem isso para fazer, o valor é esse, tal, quer marcar um retorno e tal. Então, dê um pouquinho de atenção, faça as perguntas certas para o paciente, escute o que ele tem para falar. Né? O que é que eu posso fazer por você? Olhe para ele, olhe nos olhos. O que é que eu posso fazer por você?
Tem alguma dor? Você já foi em já fez algum outro tratamento em outro consultório? Foi tudo bem lá? Às vezes aí você tira coisas dele que você pode oferecer mais para ele, né? Então, quando eu falo cliente no centro, o que é que você pode oferecer para ele que realmente que ele vai ficar mais feliz ainda? Ele veio porque um dente quebrou, mas será que ele não tem outros problemas? Vamos ver um todo, né? Será que ele nunca quis fazer um clareamento? Quando a gente fala em oferecer clareamento, será que nunca quis? Todo adulto, todo mundo quis, né? Todo mundo quer fazer clareamento, ter dentes claros. Fazer clareamento não, ninguém quer fazer o tratamento, a pessoa quer só o resultado, né? Então ninguém quer passar pelo tratamento, é chato, é chatinho não sei quem já fez, aquele gel, aquele gosto, ou ficar aqui de boca aberta fazendo clareamento, mas quer o resultado. Então, por que a gente não oferece? E aí, conversar, perguntar, dar atenção. Isso, gente, é super, super valorizado. Ele sabe como ele foi tratado, como ele foi atendido. Ele sabe se o dentista realmente se dispôs a resolver o problema dele de coração ou não. Então, você definiu a sua meta lá em cima, lá antes, né? Na clareza. A direção que você vai tomar para você atingir aquela meta tem que estar baseada em dados, em números. Dados são números. O que é que eu tenho que fazer no meio desse caminho? Nessa direção. Eu sei qual é a direção. Se eu tiver meta, eu sei. Se não tiver, eu não sei. Os dados, os números vão me mostrar. Então, a meta que for, que vocês tenham de vida, eu quero fazer minha meta ano que vem, fazer uma especialização. E o que eu preciso para isso? Será que eu preciso ganhar mais? Quanto mais? Eu quero guardar um dinheiro, eu quero, enfim, atender mais pacientes particulares, quero abrir meu consultório, seja o que for. Então, os números é que direcionam tudo no consultório. Durante 10 anos de profissão, nenhum número, sabia nada, nem quanto faturava, nem quanto precisava faturar, quanto gastava, nada disso. E aí você não vai para lugar nenhum, ou demora muito mais, tá? E o quinto passo são as parcerias. Aqui no nosso caso, eu considero parceria a gente tá num grupo, a gente poder ter a chance de ter um grupo que trabalha junto, no mesmo lugar, na mesma clínica, que dá o mesmo direcionamento e poder ali tirar dúvidas ou compartilhar casos interessantes com todo mundo. Compartilhe que você vai receber. Doe que você vai ganhar. Isso é uma lei natural da vida. Temos a possibilidade de compartilhar casos, não só dúvidas, né? Muitas vezes surgem dúvidas. Então isso aqui a gente deve usar, tá? Parcerias é no sentido de compartilhar experiências. Do nosso caso aqui, experiências clínicas. E todo dia eu sei que tem casos interessantes, diferentes, né? Na pediatria, na clínica geral. E aqui, como a gente é tudo dentista, a gente entende um pouco de cada caso. Mas aí também você não pode ficar dependendo do grupo para dar o seu diagnóstico ali. Você tem que não é só pedir ajuda, é também ajudar e é também crescer. Então a gente tinha que sair aqui do ponto A para o ponto B. E Carla, você sabia o que você tinha que fazer aqui do ponto A para o ponto B? Eu não sabia. E eu tive que aprender as habilidades aqui. Uma das habilidades era saber vender. Né? Muitas vezes a gente não fala de preço para paciente, preço é o custo financeiro do tratamento. Não fala de preço porque tem medo, não sabe como falar, não sabe o que ele vai responder, qual vai ser a reação. Se ele vai falar, doutor, é muito caro, e aí você fica sem saber o que responder. Eu tive que aprender a saber vender e a saber quebrar objeções. Tá muito caro, o dentista está muito caro, isso é uma objeção ao tratamento. Isso se aprende. E aí você precisa entender quais são os passos que você tem que dar aqui dentro, quais são as pequenas ações, todo dia, porque não é fácil isso. Mas se você tem a meta, aí você tem essa motivação todo dia. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E assim, com muito, muito carinho, que a gente quer que vocês cresçam. É isso.